Fala galera, hoje nós começamos uma nova série de estudos na nossa célula, uma série curta, serão 3 encontros estudando a carta do apóstolo Paulo para Tito, a epístola de Paulo a Tito. Uma carta pequenininha de 3 capítulos, já quase no final da Bíblia, aí depois de Timóteo, das cartas de Timóteo, faz parte das cartas pastorais do apóstolo Paulo. Quem a escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta para um dos seus discípulos, que foi Tito. Tito foi um companheiro de viagem de Paulo, ele era um dos discípulos do apóstolo Paulo também, caminhou junto, serviu junto, esteve em viagens importantes, em reuniões importantes com o apóstolo Paulo, eventos importantes com o apóstolo Paulo, e depois foi designado para pastorear, segundo a tradição, uma igreja em uma das ilhas gregas, né, da ilha de Creta. Ele foi designado para pastorear uma igreja lá. Então Tito é esse cara que se tornou um dos apóstolos, um dos discípulos, do apóstolo Paulo, e Paulo dedica essa carta para ele. Essa carta, assim como Timóteo, as cartas de Timóteo, tem um aspecto bem pastoral, né? Então Paulo tá escrevendo para Tito a respeito do ministério pastoral, a respeito do ministério da liderança de uma igreja. E aí você pode se perguntar assim, pô, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não sou pastor, não sou líder, né? Na verdade, apesar de ser uma carta que você vai perceber que tem bastante recomendações específicas para líderes, é uma carta que se encaixa a todos os cristãos. Porque, de certa forma, o que Paulo está ensinando a Tito é o que a fé cristã nos ensina, que é um chamado para o amadurecimento, para que a gente deixe de ser infantis e passe a viver a semelhança do Cristo. Então, o que Paulo está escrevendo nada mais é do que uma vida à semelhança do Cristo. Paulo está dizendo, Timóteo, você mais do que nunca, e as pessoas que estarão com você liderando a comunidade cristã, mais do que nunca precisam refletir a Cristo. Agora, isso não significa que só apenas elas precisam refletir a Cristo, apenas elas precisam ter essas características, mas na verdade isso quer dizer que todos os cristãos são chamados a isso. E esse primeiro capítulo justamente trata um pouco sobre essa temática. Paulo está dizendo para Tito sobre as características, as qualificações dos presbíteros, dos ministros. Presbíteros na época de Paulo eram aqueles que conduziam a comunidade. Nós ainda trabalhamos com essa figura do presbítero como aquele que conduz a comunidade, responsável pela comunidade em todos os aspectos, no aspecto do ensino, no aspecto da gestão, no aspecto da convocação, no aspecto do cuidado pastoral. Eram os presbíteros que faziam essa função. E eles precisavam ter qualificações, e essas qualificações não eram qualificações de performance, relacionada à questão exterior, mas principalmente qualificações de caráter, de transformação. Era necessário ver na vida destes homens uma vida transformada à semelhança e imagem de Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai pegar pesado com Timóteo, falando, olha, observe essas coisas, guarde estas coisas, eu ensino para você guardar essas coisas. Justamente um outro tema dessa carta, por haver muito falso profeta, muita gente que se dizia discípulo do Cristo, mas não era, muita gente que diziam que confessavam a Deus com a sua boca, mas as suas obras negavam essa confissão. Então Paulo está dizendo, olha, não tem como um cristão ter uma vida desassociada do discurso, ter uma coisa no discurso, mas ter uma vida de um outro jeito. Então não é apenas uma recomendação para a liderança, mas é uma recomendação para todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor. Deve existir uma aproximação daquilo que se crer e daquilo que se professa crer com a vida que se vive. E esse é um chamado da fé cristã. Jesus nos salvou das trevas e nos conduz para o império do seu amor, para o império da luz, da vida.
Mas esse não é apenas um chamado, uma salvação, um chamado que vai se cumprir no futuro. Na verdade, nós andamos com essa esperança da plenitude que chegará com a volta de Cristo. Mas Jesus Cristo diz que ele já inaugurou o seu reino em nós e ele já está transformando o nosso coração para que a gente consiga viver o mais parecido da forma como ele viveu, né? Para que ele forme em nós o caráter dele, a vida dele. Então, o chamado para andar com Jesus é um chamado para o amadurecimento. E Paulo, escrevendo para Timóteo nesse primeiro capítulo, vai deixar isso bem claro. Quer você seja um líder da comunidade, quer você seja alguém que professe a fé em Jesus Cristo, você precisa ser alguém que deixe o Espírito Santo formar em você a vida de Cristo e te conduzir por este processo de amadurecimento da fé, porque é uma coisa abominável a Deus, alguém que professa amá-lo, mas que na sua prática não demonstra isso. Isso é a prática dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, daqueles que se diziam discípulos de Jesus, mas não eram discípulos de Jesus. Então que Deus nos ajude e nos acompanhe nessa trilha do amadurecimento, onde o Espírito Santo forma em nós o caráter de Jesus.